Olá, gente, tudo bem com vocês? Primeiro, queria agradecer a todos aí, agradecer a Pri, ao Chico, ao Fernando, à Amanda e à Marília por estar fazendo esse curso comigo, por ter confiança. Então, espero poder corresponder às expectativas de todos e que esse curso seja muito legal, que todo mundo possa aproveitar bastante. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a estrutura dessa primeira aula de hoje. Primeiro vou fazer uma apresentação. A maior parte de vocês me conhece já, né? Eu sou Dunas, eu nasci na Bahia, mas cresci em Minas, estudei geologia. Depois da faculdade eu tive uma experiência como monge numa comunidade, num mosteiro lá no sul de Minas, onde eu servi meu Gurudeva, meu mestre espiritual, o Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj, por quase um ano, e onde eu pude aprender um pouco desses conceitos que a gente vai estudar nesse curso. Lá é um mosteiro da linha Hare Krishna, né, que está dentro de uma das vertentes do hinduísmo, que é o Gaudiya Vaishnavismo, e lá a gente pratica yoga. Só que yoga num sentido mais amplo, digamos assim, que yoga em geral a gente está acostumado a imaginar as posturas, né, as asanas, mas yoga no sentido original do termo significa conexão, união com o nosso eu superior, né, com o espírito. Então lá a gente fazia yoga nesse sentido de se conectar com o eu superior, com a espiritualidade. Então, um dos principais livros, escrituras que a gente estudava lá, dentro dessas práticas de yoga, é o Bhagavad Gita, onde tem esse famoso diálogo entre Krishna, que é a encarnação do Senhor, encarnação de Deus, com Arjuna, que é um guerreiro, como a gente vai ver mais pra frente. Nesse curso, a gente vai falar, hoje eu vou dar uma breve introdução, depois a gente vai estudar o Bhagavad Gita, os vários capítulos, sendo como vocês podem ver aqui, cada capítulo é um tipo de yoga, é uma forma de você se conectar com o eu superior, com o espírito. São 18 capítulos, todos esses capítulos são o diálogo, né, entre Krishna e Arjuna, que se passa no campo de batalha de Kurukshetra. Eles estão lá prestes a guerrear, prestes a começar a batalha, e aí começam a ter esse diálogo existencial. E aí, ao longo dos capítulos, Krishna vai ensinando para Arjuna as várias formas dele se conectar com o superior, vai ensinando para ele como funciona a existência, quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai, todas essas questões filosóficas. E depois, no final, eu vou falar um pouco sobre o Yoga Sutra de Patanjali, que é uma parte um pouco mais prática do yoga, que está mais próximo do que as pessoas costumam imaginar quando a gente fala yoga, e que também é muito interessante, a gente vai dar uma abordada nisso no final também. Então, primeiro, contextualizando o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita, ele é a essência dos Vedas, ele é a nata do conhecimento védico. Vedas, em sânscrito, significa conhecimento. Esse conhecimento, ele é um conhecimento muito antigo lá da Índia e que ele vinha sendo passado de forma oral ao longo do tempo.
E aí, em determinado momento, esse cara, Krishna, do Aipana Vyasa, que se diz como sendo um avatar, uma encarnação de Deus, a encarnação literária de Deus, que veio para escrever todo esse conhecimento que estava sendo passado só de forma oral, ele veio para deixar isso registrado na forma escrita. Dentro da cosmologia védica, da forma como eles entendem os ciclos das eras da Terra, a Terra passa por ciclos de 4 eras: Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, que é a era atual. E é nessa sequência. E de acordo da Satya Yuga para Kali Yuga, a qualidade dos seres humanos vai decaindo cada vez mais. Então, na Satya Yuga é a melhor versão dos seres humanos, para Kali Yuga, que é a pior, que é onde a gente está agora, que é conhecida como a Era de Ferro, a Era das Desavenças e da Hipocrisia, onde os seres humanos eles têm uma inteligência muito baixa, muito pior do que nas outras eras. Eles têm, nós temos, né, uma propensão a enganar e a ser enganado. Nós vivemos menos. Se diz que nas outras eras os seres humanos viviam 100 mil anos, hoje a gente vive 100 anos, né? E, e não temos princípios, somos muito materialistas. Então essas são as características da era que a gente está. E aí, isso é um dos motivos pelos quais o Vyasa compilou os Vedas, para deixar registrado esse conhecimento, já que nessa era, devido à baixa qualidade dos seres humanos, esse conhecimento seria perdido se não fosse escrito. Então ele compilou os Vedas. Mas, mesmo tendo escrito os Vedas, a forma como os Vedas são escritos ainda é muito complicada para nós, humanos de Kali Yuga, porque a gente não tem uma inteligência muito boa e os Vedas são muito extensos e muito complexos. Nos Vedas tem conhecimento tanto espiritual quanto conhecimento de artes, de arquitetura, de política, de artes marciais, de tudo, de alimentação, de medicina. Mas se diz que a principal mensagem dos Vedas é o que está no Bhagavad Gita. E aí, pela baixa qualidade dos humanos de Kali Yuga, além de escrever os Vedas, o Vyasa escreveu também o Mahabharata. Se diz que, na verdade, ele não foi ele mesmo que escreveu, que ele ditou, e quem escreveu mesmo foi o Ganesha, que é aquele semideus com corpo humano e cabeça de elefante, né? Que foi o Vyasa foi ditando e o Ganesha foi escrevendo. E o Mahabharata foi escrito com o intuito de passar a essência do conhecimento védico de uma forma mais branda, mais leve, para que nós, humanos limitados de Kali Yuga, pudéssemos entender. Então, o Mahabharata ele é conhecido como o maior poema épico da humanidade. Ele é, digamos, uma espécie de Game of Thrones da Índia Antiga. Então, são histórias de disputas de reinos, de romances, de aventuras e por aí vai. E dentro do Mahabharata, uma parte do Mahabharata é o Bhagavad Gita. Nesse contexto que eles estão lá, nessas disputas de reinos aí, e aí, num certo momento, vai ter essa batalha, que é a Batalha de Kurukshetra, onde o Arjuna, né, tá tendo que enfrentar os familiares dele, os familiares, o mestre, e aí ele se vê nessa situação. Então, o Bhagavad Gita ele é
o ápice do Mahabharata e, como eu disse, ele é a nata do conhecimento védico. Então, para nós que estamos aqui em Kali Yuga, é a melhor forma da gente conseguir entender essa mensagem, a essência da mensagem dos Vedas. Então, por isso que a gente estuda o Bhagavad Gita. Bom, conforme a gente for adentrando no Bhagavad Gita, aí eu vou explicar melhor o contexto assim dentro do Mahabharata, onde que a gente está. Então, antes de começar, de acordo com a tradição que eu aprendi, né, do meu mestre, na minha linhagem, a gente canta alguns mantras. Então, eu acho que seria muito legal a gente aprender. E de acordo com a tradição, uma pessoa canta uma parte do mantra e as outras respondem. Então, aqui eu coloquei 4 mantras. Esse mantra aqui, que esses 2 mantras aqui são mantras de invocação do amor, digamos assim. Esse aqui é cantado em geral antes das palestras, dos estudos. Esse aqui é o Maha Mantra, Hare Krishna, é o nosso mantra principal, é o grande mantra, né? Maha significa grande, mantra significa liberação da mente. Então é legal também a gente cantar alguns mantras antes dos estudos, até para a gente conseguir ficar com a mente mais leve e absorver melhor. Esse mantra aqui é um mantra onde, em geral, o orador só ele fala para agradecer, para prestar reverência ao mestre. E esse aqui a gente fala ele antes de ler as literaturas sagradas. Ele fala 3 vezes. Então, eu vou começar cantando esse aqui, esse primeiro, e eu vou pedir para vocês repetirem, cantarem aí na casa de vocês. Então, é linha por linha. Eu vou cantar a primeira linha, aí eu vou cantar de novo, aí a gente vai repetindo. Aí a segunda vez vocês cantam junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Agora o Mahamantra Hare Krishna. O Mahamantra em geral a gente repete depois de cantar ele inteiro. Então eu vou cantar ele inteiro e aí depois vocês aí cantam ele inteiro repetindo. E eu vou cantar junto também. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora esse outro mantra aqui, em geral só eu que falo, mas se vocês quiserem aprender também é muito legal. Om Agyana Timirandasya Jana Jana Shalakaya Taksurum Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais completa escuridão, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento.
A ele ofereço minhas mais humildes e sinceras reverências. Jai Guru. E esse outro mantra aqui, a gente canta e repete ele 3 vezes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, muito bem. Começando, a gente hoje vai estudar o capítulo 1 do Bhagavad Gita. Então vamos lá. Eu peguei duas referências, duas literaturas para a gente usar de apoio. São duas versões comentadas do Bhagavad Gita. Uma é essa versão aqui, do Tripurari Maharaj, que é uma versão mais nova em inglês, que é muito boa. Tem comentários assim muito inteligentes. É uma versão mais nova, então é muito legal assim ler uma versão um pouco mais atual. E essa aqui é uma versão um pouco mais antiga, mas é em português e é do Prabhupada, que é o indiano que trouxe esse conhecimento, essa tradição aqui para o Ocidente, lá na década de 70. Então, a gente vai seguir por ele, mas depois eu vou deixar esses dois textos com vocês aí para, se vocês tiverem interesse, né, para vocês poderem ler. Na tradição que a gente segue, a forma da gente estudar essas literaturas sagradas da Bhagavad Gita, a gente lê o texto original em sânscrito, depois a gente lê a tradução palavra por palavra, lê a tradução do verso e depois a gente lê o comentário do escritor. Como aqui a gente está fazendo um estudo mais geral, né, mais inicial, a gente vai ler só a tradução do verso, tá bom? Mas aí fica aí para vocês saberem que é muito interessante a gente ter acesso à escritura original, né, na língua original, porque a gente sabe que conforme vai traduzindo, assim, vai perdendo um pouco do sentido original da escritura. Então é muito legal também a gente poder ver assim o texto como ele foi escrito mesmo, né? Bom, capítulo 1, aqui nessa versão ele é chamado Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. Na outra versão, que eu acho que é um pouco mais fiel, ele se chama Vishada Yoga, o Yoga do Desespero, né? Então, a gente vai entender por quê, tá bom? Então, o verso 1, né? Verso 1 do capítulo 1. Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu, depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar? Então, esse é o verso 1. Aí, né, a gente precisa falar. Dhritarashtra, ele é conhecido como o rei cego, né? Ele é um rei que ele era cego, né? E o herdeiro legítimo do trono, ele é o irmão mais velho do Dhritarashtra. Só que ele morreu cedo e aí o Dhritarashtra assumiu o trono. E aí, no caso, quando o rei, né, o Pandu, que é o rei legítimo, quando ele morreu, ele deixou 5 filhos, sendo um deles Arjuna, né, que é o guerreiro que a gente vai ver do diálogo.
É, então, o Dhritarashtra assumiu com a prerrogativa de quando os filhos de Pandu tivessem maiores de idade, estivessem na idade de assumir o trono, ele sairia e os filhos de Pandu, o mais velho, né, o Yudhishthira, ele ia assumir o reino, ele ia virar o rei. Só que quando chegou a hora, por várias intrigas que causaram, por várias coisas, o Dhritarashtra não queria sair do trono. Então, isso que deu origem a essa guerra. Aí eles foram lá para esse campo de batalha de Kurukshetra, né, um lugar lá na Índia, e para lutar. E aí, por ser assim, né, o Dhritarashtra ele é tio do Arjuna. E aí, como a gente vai ver, é uma guerra fratricida, né, que envolve a família, né? Então, eles estão lutando ali contra os primos, contra os tios, até o avô tá no campo de batalha inimigo do Ajna. Então, é como uma família ali que tá guerreando. E aí, esse rei é cego, ele tá lá no reino dele, né, no castelo dele, ele não tá no campo de batalha. E aí o assessor dele lá, o Sanjaya, ele tem uma habilidade de telepatia. Dizem que nas eras mais antigas, onde os seres humanos eram melhores, digamos assim, eles tinham umas habilidades assim meio mágicas. Então ele conseguia ver o que estava acontecendo no campo de batalha, mesmo sem estar lá, e contar para o rei. Então o Sanjaya, né, ele vai contar para o rei o que está acontecendo lá. Isso é uma coisa muito interessante das literaturas assim indianas, que eles usam muito essa figura de linguagem, digamos assim, que é da moldura. Então ele sempre tem uma história dentro da outra. Então é alguém contando para alguém uma história, aí dentro dessa história tem alguém contando para alguém, e aí você vai entrando dentro de uma história que está dentro de outra história. É muito legal. E aí aqui o Bhagavad Gita começa assim, é o Sanjaya contando para o rei Dhritarashtra o que está acontecendo no campo de batalha. Então começa o Dhritarashtra perguntando, né, para o Sanjaya, o que está rolando lá em Kurukshetra. E aí o, o Sanjaya começa a contar para ele aqui, né, no verso 2. Né? Sanjaya disse: Ó rei, após observar o exército reunido pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana dirigiu-se até seu mestre e começou a falar as seguintes palavras. Aí, Duryodhana, ele é o filho do Dhritarashtra. E o Duryodhana que é, assim, na história, quando você lê o Mahabharata, você vê que o Duryodhana que é quem armou tudo, quem não queria perder o reino de jeito nenhum e queria queria fazer essa guerra. Então, o Duryodhana, ele fala, né? Vamos lá. Verso 3. Então, as palavras de Duryodhana. Ó meu mestre, eis aqui o grande exército dos filhos de Pandu, tão habilmente disposto por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Então, ele está só comentando, né, do grande exército do filho de Drupada, que é um dos filhos é o próprio Arjuna, né, mas no caso ele está se referindo ao Yudhishthira, que é o filho mais velho, o herdeiro legítimo do trono. Aí ele continua: Aqui neste exército há muitos arqueiros heróicos igualados na luta a Bhima e Arjuna. Há também grandes guerreiros como Yuyudhana, Virata e Drupada. Então aqui ele vai só assim listar vários guerreiros muito fortes que estão nesse campo de batalha, vai começar a descrever esse campo de batalha.
Há também grandes guerreiros heróicos e poderosos como Dristaketu, Sekitana, Kasraja, Purujit, Kuntiboja e Saibia. Estão aqui o poderoso Yadamânio, o muito poderoso Utamalja, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos esses guerreiros são grandes lutadores de quadriga. Há personalidades como você, Bhishma, Karna, Kripa, Aswatthama, Vikarna e o filho de Somadatta chamado Burisrava, que saem sempre vitoriosos na batalha. Há muitos outros heróis que estão dispostos a sacrificar suas vidas pela minha causa. Todos eles estão bem equipados com diferentes tipos de armas e são experientes na ciência militar. Nossa força é imensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, enquanto que a força dos Pandavas, protegidos cuidadosamente por Bhima, é limitada. Então aqui ele falou um pouco, né, dos vários guerreiros, vários heróis que estão no campo de batalha e comentou assim que a força militar do lado de Dhritarashtra, né, do lado do rei ilegítimo, é uma força muito grande e muito maior do que dos Pandavas, né, dos filhos de Pandu, né, que estavam lá brigando por recuperar o reino. Agora todos vocês devem dar pleno apoio ao avô Bhishma, ficando em seus respectivos pontos estratégicos na falange do exército. Então Bhishma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos lutadores, soprou sua concha bem alto como o rugido de um leão, produzindo júbilo em Duryodhana. Depois disso, as conchas, clarins, trombetas, tambores e cornetas soaram subitamente e o som combinado foi tumultuoso. Aí aqui ele está mostrando assim aquele clima de guerra, né? Todo mundo começando assim fazer aqueles barulhos assim, aquelas músicas, né? E todo mundo agitado, aquela emoção de estar prestes a entrar numa batalha de vida ou morte, né? Do outro lado, o Sr. Krishna e Arjuna, situados numa grande quadriga puxada por cavalos brancos, soaram suas conchas transcendentais. Então, até agora ele estava falando, né, do lado que estava de um lado do exército, né, que é o lado do Duryodhana. E aí agora ele está falando do outro lado da batalha, né, do campo de batalha, que está Krishna e Arjuna. Krishna está tá dirigindo a carruagem de Arjuna, né? Arjuna é um arqueiro e Krishna, ele falou que ele não ia lutar, mas ele poderia puxar a carruagem de Arjuna, dirigir a carruagem. Então, ele tá lá com Arjuna e aí eles também estão entrando nesse clima de batalha. Então, o Sr. Krishna soprou sua concha chamada Pankajanya, Arjuna soprou a sua, a Devadatta, e Bhima, o comedor voraz e executor das tarefas hercúleas, soprou sua terrífica concha chamada Paundram. Então, concha é um búzio, né? É um instrumento que eles usam na guerra que faz, né? Então, beleza. O rei Yudhishthira, o filho de Kunti, soprou sua concha, a Anantavijaya, e Nakula e Saradeva sopraram a Sugosa e Manipuspaka. O grande arqueiro rei de Kashi, o grande guerreiro Sikandi, Dhritasdyumna, Virata e o inconquistável Satyaka, Drupada, os filhos de Draupadi e os demais, ó rei, tais como o filho de Subhadra, de braços poderosos, todos sopraram suas respectivas conchas. Aquela barulheira, aquele clima, aquela emoção prestes à guerra. O sopro destas diferentes conchas se tornou tumultuoso, e assim, vibrando tanto no céu como na terra, despedaçou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Ó rei, nesse momento, Arjuna, o filho de Pandu, que estava sentado em sua quadriga,
sua bandeira marcada com Hanuman, apanhou seu arco e preparou-se para atirar suas flechas, olhando para os filhos de Dhritarashtra. Ó rei, Arjuna então falou estas palavras para Hrishikesha, Krishna. Aí, aqui, a gente vai ver que começa a angústia de Arjuna, né? Ele tá lá, prestes a entrar na batalha, prestes a começar a soltar flechas, e aí ele começa a falar com Krishna, né? Aí vocês vão ver que aqui ele chamou Krishna de Rishikesha, né? Durante esse diálogo, eles vão usando diversos nomes para se referir um ao outro, né? Então, a gente vai se acostumando. Arjuna disse: Ó infalível, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos para que eu possa ver quem está aqui presente, quem está desejoso de lutar e com quem tenho que me bater nesta grande tentativa de batalha. Deixe-me ver os que vieram lutar aqui, desejando com prazer o malévolo filho de Dhritarashtra. Sanjaya disse: Ó descendente de Bharata, tendo Arjuna se dirigido deste modo a ele, o Senhor Krishna conduziu a excelente quadriga, colocando-a no meio dos exércitos de ambos os grupos. Então, né, só comentando, Arjuna pediu para Krishna levar a carruagem para o meio dos exércitos, né? Tava um exército de cada lado e aí Krishna foi e levou a carruagem para o meio dos exércitos para que Arjuna pudesse ver quem que estava lá querendo lutar. Na presença de Bhishma, Drona e todos os outros comandantes do mundo, Rishikesha, o Senhor, disse: Observe, Partha, todos os Kurus que estão reunidos aqui. Ali, Arjuna pôde ver, no meio dos exércitos de ambos os grupos, seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos e também seu sogro e bem-querentes, todos ali presentes. Então, vocês estão vendo que a situação é um pouco complicada, né? Porque Arjuna está vendo que nos dois exércitos, nos dois lados, tem muitas pessoas muito queridas a ele. Quando o filho de Kunti, Arjuna, viu todas estas diversas classes de amigos e parentes, ele ficou dominado pela compaixão e falou assim. Arjuna disse: Meu querido Krishna, vendo meus amigos e parentes presentes diante de mim com tal ânimo para lutar, sinto os membros de meu corpo tremer e minha boca secar. Todo meu corpo está tremendo e meu cabelo está arrepiado. Meu arco gandiva está escorregando de minha mão e minha pele está ardendo. Sinto-me incapaz de permanecer aqui por mais tempo. Estou me esquecendo de mim e minha mente está girando. Prevejo só o mal, ó matador do demônio Keshi. Não vejo como pode resultar algo de bom se mato meus próprios parentes nessa batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidade subsequentes. Ó Govinda, de que nos valem reinos, felicidade ou até a própria vida, quando todos aqueles pelos quais podemos desejar estão agora dispostos nesse campo de batalha? Ó Madhusudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e todos os parentes estão dispostos a dar suas vidas e propriedades e estão diante de mim, então por que desejaria eu matá-los ainda que eu sobreviva? Ó mantenedor de todas as criaturas, não estou disposto a lutar com eles, nem mesmo em troca dos 3 mundos, muito menos por esta terra. Aí vocês estão vendo, né? Como que a Arjuna tá se sentindo por estar nessa batalha, tá tendo que enfrentar os parentes dele, as pessoas que ele ama, que ele gosta. O pecado cairá sobre nós se matarmos tais agressores. Por isso, não é correto que nós matemos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos.
O que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Ó Janardana, embora estes homens, tomados pela cobiça, não vejam falta alguma em matar sua própria família ou em lutar com amigos, por que nós, que temos conhecimento do pecado, haveríamos de nos ocupar nesses atos? Aí vocês estão vendo que a Arjuna está começando a argumentar para Krishna, né, motivos para não entrar nessa batalha, né, para não lutar. E os motivos são plausíveis, né? Lutar com a própria família, né, com as pessoas que ele gosta, realmente não é uma coisa muito simples. Com a destruição da dinastia, destrói-se a eterna tradição familiar, e assim o resto da família se envolve em práticas irreligiosas. Quando a irreligião predomina na família, ó Krishna, as mulheres da família se corrompem e da degradação das mulheres, ó descendente de Vrishna, vem progenie não desejada. Aí ele está argumentando assim, né, como que essa guerra pode trazer maldição para eles, né? E um dos argumentos que ele fala é da progenie indesejada, né? Que na Índia antiga eles tinham muito essa visão de que a progenie indesejada, né? Os filhos, digamos, bastardos, eles são fonte de muita tristeza, né? De muita coisa ruim assim para a humanidade. Então, esse é um dos argumentos que ele coloca. Quando há aumento da população não desejada, cria-se uma situação infernal, tanto para a família como para aqueles que destroem a tradição familiar. Em tais famílias corruptas, não há oferecimento de oblações de alimento e água para os ancestrais. Devido aos atos malévolos dos destruidores das tradições familiares, todos os tipos de projetos de comunidades e atividades para o bem-estar da família são devastados. Ó Krishna, mantenedor das pessoas, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares residem sempre no inferno. Ai, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, impulsionados pelo desejo de gozar a felicidade régia. Eu consideraria melhor que os filhos de Dhritarashtra me matassem desarmado e não opondo resistência do que lutar com eles. Sanjaya disse: Arjuna, tendo assim falado no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com a mente tomada pela angústia. Então aqui acaba o primeiro capítulo. Então, como vocês puderam ver, né? Primeiro capítulo, ele mostra pra gente, né, como que tá essa situação no campo de batalha das várias pessoas queridas, vários parentes que estão ali e a situação de Arjuna, né, vendo todas aquelas pessoas, todos aqueles parentes ali prestes a entrar na batalha e ele vê que ele não quer, não tá muito querendo entrar nessa batalha não, que ele não quer lutar com os parentes dele, ele tá imaginando ter que lutar contra o avô dele, contra o primo, contra os tios dele, contra o mestre dele. E ele não quer, então ele começa a argumentar que isso vai destruir a tradição familiar e que sem a tradição familiar é, a gente tá perdido, que muita coisa vai dar errada e que aquilo só vai trazer maldição para ele, para a família dele. Ele até falou que considera melhor que o exército inimigo mate ele sem ele lutar. Então a situação dele é essa, assim, ele tá vendo toda a situação do campo de batalha e tá argumentando motivos para não lutar, para não entrar nessa batalha.
Então, esse é o capítulo 1. Eu vou terminar essa aula por aqui. Aí a gente vai conversando no grupo e pessoalmente também, como a gente tinha combinado. E aí a gente vai também lapidando a melhor forma, o melhor formato, né, de fazer essa aula. Eu peço para vocês assim que, né, me digam o que vocês estão achando. Peço também que é muito positivo que vocês formulem perguntas sobre, né, sobre o tema que a gente está tratando para a gente poder ter uma interação. Eu acho que a gente fazendo dessa forma gravada, de certa forma a gente perde um pouco assim, né, da naturalidade, da espontaneidade, da interação. Então eu vi que ficou um pouco mais difícil para eu conseguir fazer a aula, mas eu acho que vai dar para a gente aproveitar bastante, que tem um lado positivo também que acaba ficando mais flexível, né, para cada um poder assistir no melhor horário para cada um. Mas vamos prezar também pela interação nossa, né, para a gente poder interagir, né? Poder conversar e não ficar uma coisa muito mecânica, muito impessoal, da gente poder debater, né? Esses temas. Então, essa foi a primeira aula. E aí, conforme a gente vocês forem assistindo, por favor, me falem também o que achou. E aí, no decorrer, né, conforme a gente for avançando, eu vou colocando mais aulas aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia e a gente se vê no grupo. A gente se vê também na próxima aula. Valeu, gente. Tudo de bom.